assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O versículo de número 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor aqueles que iam de ser salvos dia a dia. Glória a Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre o seguinte tema: 3 pilares que fizeram a igreja vencer. 3 pilares que fizeram a igreja vencer. Quando nós começamos a ler a Bíblia, e principalmente quando nós começamos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que este livro, ele vai nos mostrar não somente o começo, mas ele também irá nos mostrar a progressão da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns eruditos nos falam que o livro de Atos, ele seria melhor denominado Atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos, porque o Espírito Santo, ele é o tema central do livro de Atos. É aqui que nós entendemos, presbítero Marinho, a capacitação que a presença de Deus, ela traz para a sua igreja. Quando nós começamos a meditarmos em Atos, nós vamos ver que a igreja de Atos, ela era uma igreja que gozava de uma intimidade muito íntima com Jesus Cristo. Capítulo de número 1, a Bíblia nos revela que Jesus, ele passa cerca de 40 dias reunido com os seus discípulos após a sua ressurreição. E o texto nos diz, presbítero Marinho, que durante este tempo Jesus, ele não só ensina, mas a Bíblia diz que Jesus, ele também faz refeições com os discípulos, e comendo com eles, diz o texto, determinou-lhes. Quando a Bíblia nos diz que Jesus, ele passa um período de 40 dias com os discípulos, e nesses 40 dias Jesus ensina, e nesses 40 dias Jesus, ele faz refeições com os discípulos, a Bíblia está nos revelando como essa igreja era íntima de Jesus, porque só come na nossa casa quem é nosso íntimo. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um, pastor Marinho, que nós chamamos para se ter comunhão conosco e comer conosco. Então, quando a Bíblia diz que a igreja, ela prestava refeição com Jesus, a Bíblia está nos revelando que esta igreja aqui, ela era íntima de Cristo. O texto nos diz, meus queridos, que no acontecimento da ascensão, essa igreja aqui, ela era tão apegada a Jesus, mas tão apegada a Jesus, que a Bíblia diz que Jesus subia. E quando Jesus sobe, uma nuvem o encobre dos seus olhos. E quando essa nuvem encobre dos seus olhos, o texto vai dizer que a igreja, ela ainda continua com os olhos fitados no céu, presbítero Marinho. Sabe por quê? Porque essa igreja aqui, ela tinha a consciência que o nosso olhar deve estar pautado em Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: prossegui, olhando para o consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Essa igreja aqui, ela era abençoada, porque ela tinha uma íntima comunhão com Jesus. Eu já quero aqui liberar a primeira palavra profética nesta noite para a tua vida, conforme a Bíblia nos ensina. Se apegue a Jesus, não largue a Cristo. Você precisa estar em constante relacionamento com Ele. É Jesus que nos faz crescer e progredir. A igreja aqui, ela era íntima de Jesus. E quem é íntimo de Cristo, pastor Marinho, ele tem tendência em crescer. Glória a Deus. Eu nunca vi um crente ser íntimo de Jesus para ele não ser abençoado por Cristo. E a Bíblia diz que agora
esta igreja no capítulo de número 2, ela vai ser capacitada por Deus. Porque no capítulo de número 2, a Bíblia vai nos relatar que acontece a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, é numa forma de capacitação. Ora, Jesus falou para os discípulos que eles seriam revestidos do poder de Deus, para que quando eles fossem revestidos do poder de Deus, eles pudessem pregar o evangelho por toda a localidade. Jesus disse: olha, vocês vão receber poder, e quando vocês receberem esse poder, este revestimento, vocês vão sair pelo mundo pregando o meu evangelho. Então no capítulo 2, escute isso, no capítulo 1, Jesus ele se relaciona. No capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus agora ele vai capacitar. Mas escute isso, a capacidade, ela está intimamente relacionada com a comunhão, pastor Marinho. Para que Jesus possa te capacitar, ele precisa, ou melhor, ele não, você precisa estar em comunhão com ele. E a Bíblia diz que agora os discípulos estavam reunidos em um só lugar, em um só propósito, em uma só visão. E que visão era essa? A visão do reino, irmãos. Nós precisamos estar em um só lugar. Nós precisamos estar com uma só visão. E qual é a visão da igreja? A visão da igreja é a propagação do reino de Deus. O programa Louvor e Palavra existe porque nós estamos aqui propagando o reino de Deus para você. Nós estamos anunciando a Jesus como o Salvador do mundo. Escute, não há outra possibilidade de salvação a não ser a Cristo. Jesus disse: vinde a mim, todos. Isso daqui não distingue, ele está dizendo todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Então nós precisamos estar como esta igreja estava diante de Jesus. Dada esta introdução, o capítulo de número 2, versículo de número 42, ele vai agora nos mostrar, meu pastor, após a descida, após esta capacitação, o texto nos diz que Pedro, ele prega uma das mais poderosas mensagens do Novo Testamento. E a Bíblia diz, irmãos, que o número de quase 3.000 pessoas se rendem a Jesus. E agora o texto nos diz que esta igreja aqui, ela precisa, meu pastor, ser discipulada de uma certa forma, porque antes da mensagem de Pedro, era cerca de 120 crentes. A partir da mensagem de Pedro, se reúne ou se agrega à igreja cerca de quase 3.000 pessoas. E esta igreja agora, como comunidade, ela vai crescer. Como comunidade, ela vai prosseguir. Alguém vai dizer que o livro de Atos, ele se divide em basicamente 3 palavras: ascensão, descida do Espírito e progressão. E é aqui que a igreja começa a progredir. É aqui que a igreja começa a crescer. E alguém vai dizer, pastor Marinho, que prosperidade é ter dinheiro. Mas eu digo que prosperidade é ser cheio de Deus. Glória a Deus. Prosperidade é ser cheio da graça. Prosperidade é ser cheio da glória. O próprio Jesus disse: olha, não ajunteis tesouro na terra, porque os tesouros da terra a traça, a ferrugem consome, mas ajunteis tesouros nos céus, porque os tesouros dos céus são eternos. Então essa igreja aqui, ela vai começar a ser próspera. Escute, versículo de número 42. E nessa manhã eu já quero entrar no primeiro pilar que fez a igreja crescer. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Escute, a palavra perseverança, ela traz a ideia de não desistir. A palavra perseverança, ela traz a ideia de não desistir. Mas não é só não desistir, pastor Marinho. É não desistir de algo específico. A palavra doutrina, ela é definida, ou ela tem o conceito de um conjunto de princípios que servem de base a um sistema que pode ser literário, filosófico,
político ou religioso. O que é perseverança? Não desistir de algo específico. O que é doutrina? Um sistema de princípios. O texto diz que a igreja perseverava em quê? Na doutrina. Escute, quando nós vamos mais fundo acerca da perseverança, nós vamos ver que na origem da palavra, o termo perseverança no latim, ele traz o sentido de constância, prolongamento e persistência. Entenda, constância é uma característica da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, o apóstolo Paulo, ele nos diz: portanto, meus amados, queridos irmãos, sede sempre firmes e constantes na presença do Senhor, sabendo que diante de Deus o vosso trabalho não é vão. Deus não quer que você seja crente só na quarta. Deus não quer que você seja crente só na quinta. Deus não quer que você seja crente só no domingo. Escute, Ele quer que você seja constante, constante, constante. Perseverança é o ato de não desistir. Doutrina é o conjunto de princípios. Quando a Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina, o texto está nos revelando, meu pastor, que essa igreja aqui, ela não abria mão dos seus princípios. Escute, não abra mão dos seus princípios. O crente precisa ter princípios. Escute, não desista. Não abra mão dos princípios. Em Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8, o texto nos diz: mas propôs Daniel no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Quando nós estudamos a história de Daniel, nós vamos ver, meu pastor, que Daniel foi um jovem profeta chamado por Deus para exercer um dos ofícios mais difíceis do Antigo Testamento, porque enquanto sacerdote, ele tinha basicamente a missão de levar as lamúrias, apresentar os pecados do povo diante de Deus. O sacerdote, muitas das vezes, ele tinha que levar mensagens de juízo para o povo, pastor. E tinha dias que a mensagem não agradava. E quando a mensagem não agrada, quem sofre é o profeta. Então Daniel é chamado para exercer o ofício de profeta em uma época de crise. E a Bíblia diz que ele vai para a Babilônia. Só que Babilônia era um reino terrível. Babilônia era um império que tinha uma das maiores estratégias para corromper os seus cativos. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que o Egito, ele oprimia Israel. A Bíblia diz que o faraó, com medo do crescimento do povo, ele oprimia o povo. Mas Babilônia não oprimia ninguém, pastor. Ela leva os jovens de Jerusalém para a sua capital. E quando os jovens vão, eles vão debaixo de uma proposta. Qual era a proposta? Em Babilônia havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos. Em Babilônia existiam as melhores faculdades. Em Babilônia existiam as melhores oportunidades de emprego. Então quando Daniel, ele sai de Jerusalém e ele vai para a Babilônia, ele vai debaixo de uma proposta. E qual era a proposta? Olha, Daniel, Israel está assolada, Israel está destruída, Jerusalém, oh meu Deus, Jeremias no livro de Lamentações, ele diz: caiu a coroa da nossa cabeça. Vem para cá, porque aqui você vai ter uma oportunidade de vida melhor. Aí o texto diz que quando Daniel chega lá, Daniel ele põe no seu coração sentimento de não se contaminar. A Bíblia diz, e propôs. A palavra propôs, ela traz a ideia de propósito. Qual era o propósito de Daniel? Eu não posso negociar os meus princípios. Escute isso. Isso daqui é profético. Não negocie os seus princípios. Não abra mão dos princípios inegociáveis. Deus vai te abençoar da forma certa. Escute isso. Deus vai te abençoar da forma certa. Por que Daniel não comeu? Não era simplesmente porque ele não queria comer, pastor. Era porque ele não podia. Ele sabia que a comida a qual era oferecida a Nabucodonosor e o vinho a qual ele bebia não era algo permitido a Daniel como um verdadeiro judeu. Então ele chega e diz, eu não posso. E o chefe dos eunucos olha para Daniel e diz, mas se você não comer, vai morrer você e vai morrer eu. E Daniel diz, mas eu não posso.
O próprio Jesus disse: aquele que perder a sua vida por conta da causa do evangelho, ele vai achá-la. Aí Daniel, em detrimento do propósito, ele coloca a sua vida em risco. Só que a Bíblia diz, o texto vai nos revelar que Deus, pastor, ele abençoa a Daniel, porque Daniel não vai comer das iguarias do rei. A Bíblia diz que ele começa a ter uma dieta de legumes e água. E quando a dieta acaba, o chefe dos eunucos vai olhar a afeição de Daniel, e o texto vai nos dizer que Daniel estava mais robusto, que Daniel estava mais viril, que Daniel estava mais bem apessoado do que os outros jovens que comeram das iguarias do rei. Escute, Jesus vai te abençoar debaixo da tua fidelidade. Eu estou falando de vencer, eu estou falando de crescimento. O primeiro pilar que fez essa igreja aqui crescer, essa igreja ser abençoada por Deus, foi que ela era uma igreja que não negociava princípios. Não negocie. Não negocie. Glória ao nome do Senhor. Não negocie princípios. O segundo pilar que esta igreja aqui, ela tinha como base para fazer esta igreja crescer, é a comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Aqui nós podemos dividir o termo comunhão em dois estágios. O primeiro era a comunhão dos irmãos com Cristo. Essa igreja aqui, ela tinha uma comunhão com Cristo, está ligado a Jesus. Em Atos 1, o texto nos diz que Jesus passou um período de 40 dias com os discípulos, falando com eles acerca do reino de Deus. Comia com eles. Isso daqui nos mostra a comunhão. Tinha Jesus com ele e eles tinham com Jesus. Após a ascensão, essa comunhão não foi quebrada. Porque alguém pode dizer: ô irmão Edson, a igreja tinha comunhão com Jesus porque Jesus estava com a igreja. Não é, meu pastor? Alguém pode dizer assim: é mais fácil eu aparentar ser algo diante do Senhor enquanto o Senhor está me vendo. A partir do momento que alguém sai do campo de visão, sai do ambiente, eu posso me transformar em outra pessoa. Só que essa igreja aqui, ela era uma com Jesus, fisicamente falando, e ela continuou sendo a mesma após a ascensão de Cristo. Escute, versículo 14 do capítulo 1, o texto nos diz: todos estavam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Eles estavam, que irmãos? Unânimes em oração. E a Bíblia diz que eram todos. Ou seja, eles tinham comunhão antes de Jesus subir. Eles continuaram tendo comunhão após Jesus ter subido. Em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 14, o texto nos diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão. Em 1 Coríntios 1:9 diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Estou falando de comunhão. Em Mateus 18:20, a Bíblia nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele vai estar no meio. Em 1 João capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia nos diz: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. O que fez a igreja crescer até hoje, pastor, foi a comunhão que nós temos com Jesus. Você está aí nesta live, quem sabe me ouvindo, e ainda não aceitou a Cristo, ainda não criou essa comunhão com Ele. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer que Jesus, Ele está desejoso em criar uma comunhão. Quem não lembra da ceia? Quando Jesus se reuniu com os seus discípulos e Ele disse: eu desejei muito, meu pastor, ceiar convosco, comer essa Páscoa convosco. Isso aqui fala de comunhão. Escute, Jesus quer ter comunhão com você. Jesus quer ter comunhão com a sua casa. Jesus quer ter comunhão com a sua família. Jesus quer ter comunhão com o seu lar.
Quem sabe você está me ouvindo dizendo, mas eu não tenho força. Quem sabe você está me ouvindo e está dizendo, mas eu sou afastado, as pessoas não vão me aceitar. Não se preocupe com isso. Jesus está dizendo, venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque eu tenho alívio, Jesus quer comunhão. Escute, primeiro estágio da comunhão é a comunhão com Cristo. Você não está sozinho. O segundo estágio da comunhão era a comunhão entre eles quem? A igreja. A igreja de Cristo, ela era unida de uma forma tremenda. E essa união, pastor, ela trazia força e conforto. Eu vou repetir de novo, essa união, ela trazia força e conforto. Escute, Paulo, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo do 9 ao 18, ele nos retrata uma das cenas que comove todo cristão que busca trabalhar em prol do reino de Deus. O apóstolo roga a Timóteo que se apressasse, entenda, o apóstolo diz, Timóteo, se apressa para vir ter comigo, pois somente Lucas havia ficado com o velho apóstolo. Nos últimos dias de sua vida, após anos de dedicação ao evangelho, vimos o velho Paulo expressar um sentimento de abandono. Demas, a qual foi um dos parceiros mais próximos do apóstolo, o havia abandonado. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, ele diz, ô Timóteo, vem ter comigo, porque comigo somente Lucas está, só restou a Lucas, e Demas me abandonou. Quando nós vamos ver esta expressão específica, pastor, abandonar no grego, ele traz o sentido de abandonar totalmente, trazendo a ideia de deixar alguém em uma situação terrível. Após anos de dedicação, após ser considerado o maior missionário do Novo Testamento, o apóstolo dos gentios, quem sabe você já leu algum texto, alguma biografia falando de Paulo, e o seu coração se encheu de admiração por este homem. Ele está escrevendo uma carta, pastor, e está dizendo que está se sentindo abandonado. Demas me abandonou. Um amigo próximo de Paulo o havia deixado. Mas eu falei que esta igreja, ela tinha como um dos pilares do seu crescimento a comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E mesmo, escute isso, mesmo sendo abandonado por Demas, Paulo não ficou sozinho. A Bíblia diz que ele diz para Timóteo, somente Lucas restou. O que é que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer que Deus não vai permitir com que você se sinta só. Desde o Gênesis, pastor, Deus combate a solidão. A Bíblia diz que ele olhou para Adão e disse, não é bom que o homem viva, só falhei uma adjuntora, uma mulher idônea, glória ao nome de Jesus. Paulo estava se sentindo só, abandonado, mas a Bíblia diz que ele diz, olha, vem cá Timóteo, traz contigo a Marcos, glória a Deus, porque aqui já está Lucas. Demas tinha ido embora, pastor, mas ainda existiam 3 amigos que estavam do lado de Paulo. Escute isso, que mesmo que Lucas não tivesse, mesmo, pastor, que Timóteo não fosse e que Marcos rejeitasse o apóstolo Paulo ainda teria a pessoa do Espírito Santo. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês desamparados, eu vou enviar outro Consolador. O termo outro não está referindo a um substituto, mas um igualitário de Cristo. Jesus está dizendo, eu vou mandar outro que faça a mesma função que eu estou fazendo, e este é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo, ele é um intercessor da igreja, que quando o crente não sabe orar, ele está gemendo diante de Deus com gemidos inexprimíveis pela minha e pela tua vida. Então escute, você não está sozinho. Deus não chamou ninguém para fazer nada só. Deus não chamou ninguém para se sentir abandonado. Quem sabe, pastor,
A depressão muitas das vezes está batendo na porta de você, meu telespectador, de você, meu internauta, que está escutando este jovem pregando e está dizendo: Edson, mas eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais alegria, tudo, para onde eu olho tudo é cinza, para onde eu olho tudo é preto no branco, eu não tenho mais alegria, eu não falo mais com ninguém, nem com a minha família eu tenho mais desejo de falar. Aí eu venho aqui nesta manhã como profeta e anunciador de Jesus para dizer: Jesus quer ter comunhão contigo. Glória a Deus. Jesus quer ter comunhão com você. Não está sozinho. O Espírito Santo nesta manhã ele está dizendo: eu quero facultar um relacionamento íntimo com você. Aí Paulo disse: quando eu fui julgado, ninguém me defendeu, eu fiquei sozinho. Mas sabe o que ele diz, pastor? Que o Espírito Santo de Deus fortaleceu. E eu acho isso lindo, porque você já notou, irmãos, como é que o Espírito de Deus ele nos fortalece quando nós estamos debaixo de uma aprovação. Quantos de nós aqui nunca quisemos desistir? Quantos de nós aqui nunca quisemos entregar? Dizer: Jesus, eu não quero mais porque está difícil. E Deus disse: você não vai entregar, você não vai desistir, porque eu estou tendo uma íntima comunhão com você. A comunhão era algo tão presente na igreja, que a Bíblia diz que por conta do milagre em 3:1, onde Pedro ele vai ao templo orar, a Bíblia diz que Pedro e João, eles se direcionam ao templo. Escute, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Aí quando Pedro chega lá, tinha um homem, irmãos, paralítico na porta do templo. E Pedro, junto com João, cura aquele cidadão. Qual era o problema? Era que o clero religioso da época, ele tinha achado que a mensagem de Jesus, que o falar de Jesus tinha cessado porque Jesus tinha morrido. E eles não estavam crendo que Jesus ressuscitou. E agora os seguidores de Jesus estão fazendo aquilo que Jesus fazia, pastor, que era justamente a operação de milagres. Então o Sinédrio, ele prende a Pedro e João. Aí olha aqui onde está a união. Eu disse que união traz força e conforto. Aí a Bíblia diz que a igreja, ela se comove e começa a orar pelo pastor Pedro. E Pedro está na prisão e a igreja está orando. Aí vamos lá. Pedro é solto debaixo de uma condição, porque a Bíblia diz que o Sinédrio não podia acusar Pedro, porque não tinha acusação plausível. Então os camaradas se reúnem e dizem: olha, nós não podemos matá-lo agora. Nós não podemos prender eles, porque de fato o cidadão foi curado. E se nós agora prendermos esses homens, a multidão vai se revoltar, então vamos soltá-lo. Aí escuta, ó, em secreto, o texto diz que eles se reuniram com Pedro e João e disseram assim: ó, a gente vai soltar vocês debaixo de uma condição. Porque há um dito popular, pastor, que diz que todo escravo quer ser livre. A ambição de quem está preso é ser livre. A ambição de quem está preso é gozar da liberdade. E Pedro e João eram homens e estavam presos. Aí o Sinédrio diz: olha, nós vamos soltar vocês. Agora não fale sobre Jesus mais não. Não pregue sobre Jesus, nem anuncie Ele. Porque se vocês anunciarem Jesus, nós vamos matá-los. Aí, se você analisar aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículo de número 31. Eles apresentam essa causa à igreja. Eles levam essa causa para a igreja. Aí diz assim: olha, a gente foi solto, mas eles não querem que nós falemos mais sobre Jesus. Está proibido. Aí o texto nos diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam assentados, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja estava sendo ameaçada, pastor, mas eu falei que união traz força e conforto. Quando Pedro ele leva a causa para a igreja o abraça e diz: não se preocupa, Pedro, aonde você for eu estou indo junto, aonde você pregar eu estou pregando. Aí o Espírito Santo desce, alegra os irmãos, e a Bíblia diz que eles são novamente cheios, e quando eles são cheios eles pregam a palavra de Deus com mais intrepidez. Escute, Jesus nessa noite está te chamando a responsabilidade, nessa manhã está te chamando a responsabilidade da pregação, dizendo: me busque, porque eu quero encher você da minha presença. Não é somente para pular, não é somente para falar em línguas, mas para que você seja capacitado na missão de anunciar o meu nome com ousadia. A igreja precisa ser
ousada e usada. Vamos lá, preciso correr um pouquinho que eu já estou encerrando. Escute, você não está sozinho, você não está sozinho. Comunhão traz força e conforto. Em Atos 2,14, a Bíblia diz, no texto que acabamos de ler, se levantou Pedro com os 11. Quando Pedro se levanta no capítulo 2 para pregar, ele não se levanta sozinho, se levanta Pedro e mais 11 apóstolos. Em Atos capítulo 1, versículo de número 31, a Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração. Porém, quando Pedro foi orar, ele não foi orar sozinho, ele estava com João, porque Jesus não vai deixar você só. Escute isso. Em Atos 4:31, a igreja em conjunto se reúne para orar, e tendo eles orado, tendo eles comunhão. Em Atos 13:2, o texto nos diz, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé. Mas Barnabé não foi separado sozinho. A Bíblia diz que junto com Barnabé, Saulo foi separado para a obra a que Deus os tinha chamado. Você não está sozinho. Para encerrar, Hebreus capítulo 10, versículo 24, 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor. Para nos o quê? Nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Glória a Deus. Eu quero nessa noite ser um profeta, nesta manhã ser um profeta abençoador para a tua vida e dizer que você não está sozinho. Escute, Deus vai levantar pessoas do teu lado capacitadas para fazer você ser impactada com a presença de Deus. E essas pessoas estão trazendo força e conforto. Força e conforto. Força e conforto. O diabo fica irado, pastor Marinho, quando ele vê um crente confortando o outro, porque muitas das vezes ele entristece um, mas quando um está triste, o outro vem e diz, eu estou trazendo força e conforto. E para encerrarmos, glória ao nome de Jesus. O terceiro pilar que fez essa igreja vencer é o pilar da oração. Eu sempre digo uma coisa, irmãos. Tudo que começa com oração acaba bem. Escute isso. Tudo que começa com oração acaba bem. Por quê? A oração ela tem o poder de direcionar o crente, pastor. Quando você ora, você dialoga. E este diálogo, ele tem um tempo onde você fala, mas esse diálogo aqui, ele tem um tempo também onde você ouve. Então, enquanto você ora, você conversa com Deus, mas também você o está ouvindo. Escute, essa igreja aqui, ela não abria mão da oração. Eles oravam para tudo, irmãos. Eles oraram antes da ascensão, capítulo 1, versículo de número 14. Eles oraram durante a descida do Espírito Santo, capítulo 2, versículo de número 1. Estavam reunidos todos no mesmo lugar, orando. Eles oravam após a descida do Espírito Santo. Na pregação, eles oravam. A Bíblia diz que eles oravam uns pelos outros. Eles oraram quando Paulo, ele aceitou a Jesus. Aí Deus foi falar com Ananias, disse, vai lá. Aí Ananias disse, Senhor, Paulo não presta. Aí Deus disse, para você, para mim, ele é um vaso precioso, ele é alguém escolhido, vai lá orar por ele. Aí quando Ananias chega lá, Paulo está fazendo o quê? Paulo está orando, glória ao nome do Senhor. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, no cárcere interior, isso daqui era um cárcere, irmão, privativo. Um cárcere para os piores bandidos da época. Paulo estava lá. Aí a Bíblia diz que estava Paulo e Silas fazendo o quê? Louvando e orando a Jesus. Jesus disse, quando fores orar, entra dentro do teu quarto, tranca a tua porta e conversa com teu pai que está em secreto. Oração também implica em se relacionar com Deus. Eu falei de 3 pilares.
Mas o tema central aqui desta mensagem é o relacionamento. Deus quer se relacionar com você. Pelo amor de Deus, não perca tempo com o mundo. Pelo amor de Deus, não perca tempo com as coisas dessa terra. Pelo amor de Deus, não dê vazão à carne. Se você está me ouvindo, eu estou te pedindo, pelo amor de Deus, porque entenda, Deus não precisa do homem, mas o homem necessita de Deus. Paulo disse em Romanos que nós estamos em uma condição perdida, pastor. Nós não prestamos. O homem sem Jesus não presta. Aí Jesus vem, nós estamos como aquelas talhas, quando Jesus ele fez o milagre da multiplicação, o milagre de transformar a água em vinho, onde a Bíblia diz que as talhas que eram usadas no ritual da purificação, elas estavam vazias, e Jesus disse: eu vou encher essas talhas de água. E quando Jesus ele enche as talhas de água, o texto nos diz que ele transforma a água em vinho. E sabe o que é que vinho simboliza na Bíblia, meu pastor? Alegria. Escute, a alegria que Deus ele quer promulgar na tua vida é muito maior do que a alegria que você tem hoje estando no mundo. E quando nós falamos de mundo, alguém diz: ah, crente, mas tu é do mundo também. Mas nós estamos falando do sistema a qual você está vivendo. Escute isso, o pecado é algo momentâneo. Quando você se embriaga, você fica em um estado de êxtase, mas isso não vai durar a vida toda, dura alguns momentos, e quando passa, você fica traumatizado, doente, enfermo. E Jesus está dizendo: eu quero te dar uma alegria verdadeira. Eu quero constituir um relacionamento verdadeiro com você. A palavra nesta manhã é relação inteira. O ato de orar é um ato de se relacionar com Deus. E Deus está dizendo: escute, eu quero se relacionar com você. A Bíblia diz que a palavra produz fé. E eu não sei se você nesta manhã está precisando de fé, mas Deus tem fé. Deus tem graça. Deus tem renovo para você nesta manhã. Então, pelo amor de Deus, se você foi tocado por esta palavra, e quem sabe quer render a sua vida a Jesus, coloque aí nos comentários, fale aí conosco, nós estaremos, o presbítero Marinho estará orando pela sua vida. Mas não perca tempo, escute isso, não perca tempo. A Bíblia diz que o noivo já está às portas. Nós estamos nos últimos dias. Jesus brevemente voltará, e Ele levará a sua igreja com Ele. Isso aqui é a nossa maior esperança. E Jesus quer fazer com que você desfrute dessa esperança também. Ele está dizendo: eu quero me relacionar com você. Então, só recapitulando, qual foram os 3 pilares que fizeram a igreja crescer? Perseverança nos princípios, na doutrina, comunhão com Jesus, comunhão com os irmãos, e oração. Oração, um ato de relacionamento, um ato de conversar com Cristo. Quando você ora, você fala, mas você ouve. Então aqui, eu sou bem pontual, meu tempo já se encerrou. Mas nesta manhã eu ainda quero liberar a palavra profética aqui para quem está afastado e para quem ainda não é crente. Deus quer se relacionar com você. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo com o mundo, nem com o que no mundo há. Jesus tem uma novidade de vida para a tua vida e para a tua história, tá certo? Então, eu quero aqui agradecer, irmãos, a oportunidade. Muito obrigado. Compartilhe esse trabalho, queridos. Foram trabalhos como esse, presbítero Marinho, que em um tempo em que eu estava passando por um momento de crise, ainda mantinha uma pequena chama acesa no meu coração. Então, não cesse, irmãos. Não cesse. Compartilhe, curta. Envie para pessoas que não são crentes, porque Deus certamente irá continuar falando com vocês, tá certo? E eu quero agradecer esta oportunidade no nome de Jesus.